Olá, segundo ano, tudo bem? Na aula passada a gente tratou, dentro daquele subcapítulo das partes, do tema relacionado à responsabilidade, aos deveres que cada parte tem e a responsabilidade por eventualmente infringir a esses deveres. Nós vimos basicamente que as partes que descumprem os seus deveres legais, deveres processuais, elas ficam sujeitas a algumas sanções processuais, basicamente a litigância de má-fé, que imporá uma sanção pecuniária, e um outro ilícito caracterizado como um ato atentatório à dignidade da justiça, que também imporá, em desfavor da parte que viola a norma, uma multa, um apenamento ainda maior. E vimos também que é possível que essas condutas, além de violarem regras e, portanto, sujeitarem o infrator a essas sanções pecuniárias, elas podem eventualmente acarretar prejuízos, danos à parte contrária, e esse ressarcimento pode ser cobrado pela parte inocente dentro do próprio processo, portanto, sem necessidade de um ajuizamento de uma outra ação. Esses, portanto, são referências a esses deveres e as consequências danosas decorrentes da infração desses deveres. Nós vamos hoje continuar, a partir do artigo 82, a falar um pouquinho sobre as despesas, os honorários e as multas. Das multas nós já falamos basicamente, né? A regra, portanto, a partir do 82 é a seguinte: os atos processuais, muitos deles, exigem despesas. São atos, portanto, que envolvem despesas para a consecução desses atos. Por exemplo, o ato de citação pode envolver a despesa do oficial de justiça ou envolver a despesa de expedição de uma carta. Os atos, portanto, intimação de uma testemunha pode ensejar também uma despesa. São vários os atos processuais que exigirão um custo. Esse custo, via de regra, expressamente previsto no artigo 82, ele é uma despesa que será entregue à parte que requereu essa despesa. Portanto, a regra geral é que a parte que requer uma determinada conduta processual responda pelo custo, por prover esse ato, portanto, custeando financeiramente esse ato. Então, a parte que requer que um determinado ato processual seja feito, ela deve pagar as despesas relativas a esses atos para que eles possam se realizar. A única exceção, e que é um capítulo seguinte que a gente vai ver, se dá na hipótese de gratuidade de justiça. Eu não vou me envolver agora com esse tema porque é um tema futuro. A gratuidade de justiça, portanto, garante à parte a isenção dessas custas, mas sem haver a incidência da gratuidade, a parte, portanto, deve responder pelo pagamento dessas despesas. Cada parte, portanto, se compromete pelo ato que requereu. Uma exceção se dá quando o ato é praticado de ofício pelo magistrado, portanto, ele exigirá uma despesa, mas não foi a parte que requereu, e quando o ato é requerido pelo Ministério Público na condição de não de parte, mas de fiscal, né? de fiscal da lei. Nessas duas hipóteses, em que o ato é determinado de ofício pelo magistrado ou requerido pelo MP como fiscal da lei, quem suprirá esse ato é o autor, que é no final quem tem o maior interesse na conclusão da demanda. Essa, portanto, é uma regra interessante. Ao final do processo, diz o parágrafo 2º desse artigo 82, a sentença condenará o vencido, portanto, o perdedor, a ressarcir ao vencedor todas as despesas que acumulou durante o processo. Portanto, essas despesas são antecipadas pela parte que requereu e, ao final, esta parte que já custeou, que já gastou com a despesa, se ela for a vencedora, ela pode se ressarcir do vencido, cobrando-lhe no próprio processo, nos próprios autos, esses valores que ela despendeu antecipadamente. Se aquele que gastou com as despesas for o vencido, portanto, ele não há o que cobrar da parte contrária. Em continuidade, o artigo 83, uma regra bastante excepcional, mas apenas para anunciar para vocês, quando a parte residir fora do país ou se mudar para fora do país no curso do processo, ela deve fazer um depósito garantidor dessas despesas. O artigo 83, portanto, prevê essa possibilidade de prestação de uma caução que o juiz vai arbitrar como suficiente para que se esta parte for eventualmente vencida, ela não inviabilize o ressarcimento em favor da parte vencedora. Ok? Voltamos.